Bom, o meu objetivo com essa live, como eu estava aqui conversando com o Ruben aqui em off, né, eu assisti uma live dele ele falando sobre o modelo do General Geisel que a China aplicou, entendeu? E isso me chamou muita atenção, porque hoje a China é uma potência, né? Já é a maior potência, já ultrapassou os Estados Unidos, isso é fato, não é isso mesmo, Ruben? Então, o que é que me chamou a atenção nisso? Se o general Geisel teve esse modelo na época do regime militar, né, o general foi o penúltimo presidente militar, então isso me chamou bastante atenção, porque isso é um sinal de que o Brasil estava no caminho certo. Né? O general Geisel foi um dos maiores estadistas que o Brasil já teve, né? Ele era presidente da Petrobras antes dele ser presidente do Brasil, não é isso mesmo? Então eu queria que você falasse um pouco sobre a gestão do General Geisel, um pouco da história dele, do modelo que ele usou enquanto ele foi presidente. Bem, o Geisel é o primeiro que vem de longa data, né? O Geisel é um militar legalista que lutou em 1932 ao lado de Vargas, de Getúlio Vargas, legalista, ao lado da União, sempre da União, quando São Paulo tentou, em 9 de julho de 32, fazer aquela história lá do separatismo. E tem muita gente que fala assim: ah, a luta de São Paulo, mentira, a luta não, aquilo é para se envergonhar. Você tem que se envergonhar de 9 de julho, do 9 de julho, por um motivo. Aquilo ali era um movimento elitista, era um movimento dos poderosos tentando manter todos os defeitos da velha república. A política café com leite, aonde eles faziam o que queriam, o que bem entendiam e repartiam o Brasil entre si. Não existiam leis trabalhistas, não existiam leis ordinárias, não existiam nada. Tá? Era o código da mais-valia. E aquilo ali, ou seja, se o presidente fosse bom, legal, o mandato era legal, dava para fazer alguma coisa. Se não, não. O Brasil era uma bagunça. E ele começa a se estruturar ali. E o pessoal queria continuar na bagunça. Então, o movimento de 32 é legalista. E Geisel era um dos militares, na época, se não me engano, coronel, né? Participou disso aí ativamente, como Arthur da Costa e Silva também. Todos eles participaram disso daí do lado legalista. Bem, vindo pela história, em 64 tivemos um golpe militar aqui no Brasil, que teoricamente seria de um ano, e se estendeu. E acontece que, em 68, há o golpe dentro do golpe. Isso daí já é história. Os historiadores que se dedicam a isso tentam ocultar, tá? Só dizer, canal Maro Silva, a China é a maior economia do mundo pelo PIB per capita, PPC, que é o que conta, é o poder de compra que seu povo tem, a capacidade que tem. O PIB nominal é que ela é a segunda, o PIB per capita ela é a primeira já, desde 2018, se não me engano. É PIB per capita. É a transformação do valor em dólar para a sua moeda nativa e o poder de compra que ela tem dentro do seu território. Pelo PPC, ela já é a maior economia do mundo desde 2018. A nominal, talvez em 2025. A progressão está levando para isso. É essa diferença que tem sobre maior ou não, ou segunda economia do mundo. Só isso aí, só esse interregno. Então é o seguinte: os historiadores viram as costas para um fato que existia um golpe dentro do golpe. Que em 68, o AI-5, 13 de dezembro, se não me engano, de 68, de cabeça, não estou lembrando aqui, tá? Os militares que entraram com um viés totalmente diferente do golpe de 64. O golpe de 64 é um preâmbulo do neoliberalismo. Tá? É uma entrega, é umas pernas abertas, todo mundo oba, 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 oba. 68, Arthur da Costa e Silva entra. O governo dele é curto, porque ele estava doente, veio a falecer. Antes disso, assume Emílio Garrastazu Médici, também da mesma linha, tá? Do Geisel, todos dois legalistas de 32, do Estado Novo. E não é difícil dizer que eles vieram com o ideário do Estado Novo, porque na realidade,
de 68 a 78, nós temos um Estado novo no Brasil, que é o AI-5, que eu via enquanto militante, enquanto cego político, eu via aquilo ali, né? Como a obra do Satanás, e não era nada disso. Era a salvaguarda do Brasil grande. Quando ela cede, o Brasil começa a ceder junto, começa a romper junto, começa a cair junto, porque os 10 anos de governo dos três gaúchos, foram 10 anos só, 68 a 78, é o período de pujança do Brasil. Ou seja, Embraer, Embrapa, Nuclebras, tudo isso que você está vendo aí. O Geisel, se você quiser dar um pedido para o Geisel, você pode chamar ele de Mr. Volt. Mr. Volt, Doutor Energia, porque Geisel só pensou a vida inteira, enquanto presidente, pelo menos em energia. 5 anos. Petrobras parte de um patamar, triplica, quadriplica a sua produção de petróleo, descobre os campos gigantes com investimento na Bacia de Campos. O primeiro campo descoberto é em 74, na transição. Por que a descoberta é toda do Geisel? Porque ele vem da Petrobras para a presidência do Brasil. Diga-se de passagem, uma ascensão assim fantástica. Parece que seria dentro de um, vamos dizer, de um projeto de governo, de governança, porque os idiotas estão com um comunista enterrado em algum orifício, que eu não sei onde está, tá? E não tem capacidade de enxergar. Método de governança, você poderia ver assim que Petrobras, o cara saiu da Petrobras para ser presidente do Brasil, tá? Porque o cara acabou de gerenciar a maior empresa da América Latina. Hoje nós temos bonecos lá, que satisfazem o mercado e são trocados a cada 3 meses, porque Bolsonaro é um homem sem fibra, sem peito, sem disposição para chegar lá e falar assim, rasguei o PPI e acabou. Não é fazer essa farsa do ICMS, não. Isso é uma farsa. Essa queda da gasolina é uma farsa. E o grande problema do Brasil é o PPI, que é estrutural. Quando ele entrou, a gasolina estava a 4,75 com ICMS completo. Tá? Agora, com redução de ICMS, está batendo R$6. Então, tem alguma coisa errada. Nesse meio tempo, o México manteve a gasolina no mesmo preço, os combustíveis no mesmo preço. Por quê? Porque o México tem a mesma situação do Brasil. É um país produtor de petróleo, porém não é um mega produtor de petróleo. É um produtor de petróleo que consegue produzir o que consome um pouco mais. O Brasil produz 10% a mais, 10 a 15% a mais do que consome. Né? Então é o seguinte, o presidente da Petrobras hoje é um títere, é um boneco, é um Zé Ninguém. Naquela época, não. O presidente da Petrobras ficava anos e anos e anos, como o Geisel ficou, e dali evoluiu, foi para a presidência do Brasil. E eu chamo ele de Mr. Volt, chamo ele de Homem Energia, porque ele, em 5 anos de governo, ele fez a Petrobras grande, gigante, descobriu os campos de petróleo da Bacia de Campos, fez a Nuclebras, criou Angra 1, Angra 2, fez Itaipu Binacional e implementou o Proálcool. É muita coisa num mandato só. É muita coisa. E entregou o Brasil com 36% do PIB industrial. Hoje é 8%. Hoje é 8%. Então, essa é a diferença. Eles falavam na época que eles estavam fazendo o bolo crescer para dividir, e ninguém acreditou. E parecia realmente, eu na época falava, tá bom, a gente vai fazer o bolo crescer e nunca a gente vai comer o bolo. Mas a China fez esse bolo crescer. A China e o leste asiático, o sudoeste asiático, passou a década de 90 inteirinha, passou durante praticamente 12 anos trabalhando de graça como escravo para o Ocidente, até que todo mundo começou a botar as unhas de fora. O Ocidente foi todo mundo aplicar na Bolsa, foi fazer day trade, e o Oriente foi botar a mão no trabalho e fazer. Hoje,
quando você fala em produção, o Ocidente não produz mais nada, ninguém quer produzir mais nada. O que a gente produz são crianças de 40 anos vivendo na casa dos pais e nada produzindo, porque o Ocidente parou de produzir. A Europa hoje é o retrato acabado do fracasso de uma gestão, um modelo de gestão que não deu certo. A prova está aí que na primeira estrangulada que a Rússia deu, está todo mundo caindo em sequência. Tá? Um caos mundial e os Estados Unidos do outro lado fazendo o que sempre fizeram, traindo os parceiros. Tá? Você é meu parceiro, vamos fazer um embargo com a Rússia, vamos embora. Entrou todo mundo de cabeça, menos os Estados Unidos, que continuou. O que os Estados Unidos fez foi lá na Venezuela acabar com o mandato de brincadeira do Guaidó e ir lá conversar com Maduro para conversar sobre petróleo. Enquanto isso, está chegando para os alemães, para os europeus, e falar assim, ó, segura a onda aí, passem frio, se ferrem, tá? Que a gente vai ganhar essa daí. Mas eles mesmos foram lá salvar o deles. Resultado disso, 15% de queda do euro desde 24 de fevereiro, o dia que começa o ano. Esse ano começou dia 24 de fevereiro. Todo ano começa em algum dia que não seja 1º de janeiro. Isso aí é a conta. Tá? Então, é esse aí. O Geisel foi esse homem que fez isso aí. Tá? E quem falou que o modelo brasileiro foi usado na China não fui eu, não. Foi o embaixador chinês. Uma reunião com o Brasil, numa reunião, chegou e falou assim, não tem segredo, nós adotamos o modelo que vocês usavam. Tá? Um modelo vertical, um modelo autocrático, não democrático, com um presidente eleito indiretamente por um conselho, aqui era o colégio eleitoral, tá? Era daquela forma ali, e a gente tinha um modelo vertical de gestão, extremamente nacionalista, virado para o conteúdo interno. O Brasil tinha um sistema protecionista muito grande, era proibido até a importação de veículos. Para você ter uma Mercedes, pelo status de ter uma Mercedes, você tinha que comprar ela de alguém que foi do corpo diplomático. Tinha até uma máfiazinha em torno disso. Coisa bobagem, coisa pequena. Mas você queria ter uma Mercedes, ela tinha que ter mais de 5 anos de uso, tinha que ter a 4ª via, que eles chamavam, que era de carro importado. Você não tinha carro importado aqui. Isso atrasou o nosso parque industrial? Atrasou. Tivemos carros mais atrasados? Tivemos. Mas isso daí já deu para mostrar que não é o principal para ninguém, porque isso é objeto de consumo, isso não é objeto de crescimento nem de riqueza. Automóvel é só status. Você ter o carro mais sofisticado do mundo só significa para a classe média alta, para quem está abonado, para aqueles 2% de funcionários públicos brasileiros que levam 25% do dinheiro do INPS, a Previdência Social Brasileira, 2% levam 25%. Tá? E se você for para 5%, você já vai chegar em 40%. Ou seja, a turma que leva tudo e para o resto da patuleia nada. Então, o que adianta você ter carro com 32 airbags, com controle disso, com controle daquilo, se o povo mesmo não tem acesso àquilo? É muito melhor ter Gordini, ver Maguete e todo mundo, pelo menos, sonhar em ter um carro. É diferente. Né? E a partir do momento que você investe pesado em transporte público de qualidade, né? Você também tem uma resposta muito grande em relação a isso aí. Inclusive falando que até nas ferrovias, os três gaúchos e o Geisel, principalmente Médici e Geisel, eles voltaram a investir em ferrovias. Porque o primeiro modelo, os primeiros 4 anos, realmente são predatórios. Houve controle da inflação? Houve, mas foi um modelo predatório. Então, acho que essa parte aí a gente esclareceu alguma coisa. Qualquer pergunta não tem problema, a gente tenta responder.